Eu escrevo desde que eu me entendo por gente, nunca pensando numa profissão para isso. A virar profissão veio mais tarde e já escrevi 6 livros. Meu primeiro texto literário foi O Pessoal do Sítio e o Resgate da Infância, que depois eu vim a publicar pela MoMA com outro título, chamado A Canastrinha da Emília, onde eu produzo uma história nova para os personagens de Monteiro Lobato, que são a minha memória afetiva dentro da literatura. Então publiquei esse, que foi o primeiro, A Canastrinha da Emília, que ficou com o novo título. Tem outro título chamado Laço, onde eu falo de perda para crianças, numa prosa poética, para que as crianças ressignifiquem essa perda, que a gente, hoje, né, adultos, a gente compreende que é uma perda material. Você não abraça mais aquela pessoa, você não almoça mais com aquela pessoa, mas aquela pessoa mora em você eternamente, seja com uma boa lembrança que você tem dela ou más lembranças, mas ela não some, né? O outro livro que fiz foi agraciado por um edital, Retomada RJ2, da SESEC do Rio, e ele conta a história do Museu do Ipiranga, em São Paulo. Foi escrito na época do bicentenário da nossa independência brasileira e conta para que o museu foi criado na época e qual foi o destino que ele levou, porque mudou, muitas curiosidades. Esse livro assim, bem bacana, que também é com os personagens de Lobato, e traz toda a parte, não diria didática, mas histórica, né, do monumento de São Paulo, contado pelos personagens de Lobato, cheio das interferências da Emília, que é uma pessoa bem bagunceira, bem imediatista. Ela acelera a reforma do museu, ela intervém no jeito que ela quer que reforme, acaba a primeira página do jornal, então é muito divertida, mas traz muito contexto histórico. Depois, eu como editora republiquei o primeiro livro infantil de Monteiro Lobato, A Menina do Narizinho Arrebitado, quando ele já tinha escrito vários contos e resolveu reuni-los num livro e pensou. Tem estudiosos, né, que se deitam nessa questão, não é o meu caso, nunca parei para ver esse recorte, mas que houveram, sim, escritores direcionados para a infância antes de Lobato, mas Lobato talvez tenha ficado com esse carimbo de o pai da literatura infantil, porque ele pensou literalmente da primeira capa ao conteúdo, ao efeito que aquele objeto livro ia causar na vida daquela criança, com este livro, A Menina do Narizinho Arrebitado. Bom, o que me trouxe para Buenos Aires foi esse livro aqui. Esse texto nasceu de uma forma lúdica, rápida. O texto eu escrevi numa tarde. Eu estava fazendo um curso na UF, os cursos de extensão que o ProAli costuma fazer. E a proposta da professora na época da oficina foi que a gente escolhesse um personagem infantil da nossa, né, do nosso conhecimento, que a gente tivesse um afeto e gerasse um texto, um contexto diferente para esse personagem. E na época estava muito recente a adaptação do livro do Pedro Bandeira, O Mistério de Feiurinha, foi para o cinema com a Xuxa, e eu tinha lido o livro e eu tinha visto o filme. E tanto no filme como no livro, O Mistério de Feiurinha, a Chapeuzinho Vermelho é a única que não tem um príncipe encantado. Todas as princesas estão casadas, estão todas tomando um chá porque os príncipes estão, né, nos seus afazeres fora do palácio. E ela é a única que não tem nada para dividir com as amigas nesse sentido de matrimônio, de relacionamento, porque ela não tinha ninguém. Ela tem a aventura dela com o lobo, com a vovozinha, e ficou nisso mesmo. Então eu peguei esse viés e escrevi esse texto numa tarde. Ele foi finalista Jabuti Infantil por adaptação, ganhou esse selo, e quando eu abri a MoMA eu fiz uma nova tiragem, porque os anteriores eu não tinha mais, e ele ficou com essa roupinha linda, essa capa que o André fez. E quando eu escrevi o texto para fazer essa primeira edição pela Escortece, eu enviei o texto para o Pedro Bandeira, que afinal de contas foi uma obra dele que me deu o gatilho para escrever o meu, e ele me brindou com uma quarta capa linda, fez o texto para mim, e eu publiquei pela MoMA esse livro que é assim o queridinho dos queridinhos. Ela recebe nesse livro
o correio traz para ela uma intimação que ela tem que explicar por que a história dela foi mal contada, já que ela questiona que não houve um príncipe. Então, ela começa assim: caros senhores Jacob e William Green, como devem lembrar, sou o Chapeuzinho Vermelho, a menina, hoje madura, cuja história foi escrita há muitos anos pelos senhores. Passando tanto tempo em companhia de minha doce vovozinha, hoje meio caduca, é verdade, depois daquele episódio do lobo, que eu nem sei por onde anda, e do caçador que me salvou, que hoje está casado e velho, quero fazer-lhes uma perguntinha. Onde raios guardaram em seus escritos meu marido, o príncipe encantado? Então, se você pegar para ler em português, em espanhol, futuramente em inglês ou em alemão, a minha Chapeuzinho, você vai ver que ela não está engessada dentro do conto de fada, mas ela está modernizada, ela está pensante, ela está acompanhando as meninas e as mulheres de hoje que estão assumindo, embora tardiamente, embora em passos de formiga, né, perto do que a gente almeja, o nosso lugar no mundo de fala, de existência e de liberdade de todas as escolhas possíveis. Eu sou Mônica Martins, escritora, formação básica acadêmica em jornalismo, editora da MoMA. Estou aqui em Buenos Aires para lançar o livro O Dia em que Chapeuzinho Vermelho Desencalhou, que é a versão em português, agora traduzida para o espanhol.